Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê, pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também chamada por De Tremura nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui no Sem Tabu Podcast com um convidado muito especial, diretor, ator de teatro, produtor cultural, Fagner Rodrigues. Tudo bem com você, Fagner? Olá, tudo bem? Denise, Ale, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho. Admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada. E estou bem feliz de estar aqui. Muito A gente obrigada. também tá feliz. Ó, antes de você falar um pouco sobre você, você que tá aí, curte, compartilha, já vai lá e já manda pros amigos pra acompanhar aqui essa conversa com a gente, tá bom? E pra quem não te conhece, quem que é o Fagner Rodrigues? O Fagner Rodrigues é um artista e, acima de tudo, um menino que veio de Mato Grosso do Sul com muitos sonhos e veio tentar a vida nessa cidade e vem construindo uma trajetória rodeado de muita gente, com muitas mãos que vem colaborando nesse sonho que deixou de ser só meu e passou a ser um sonho coletivo. Basicamente é isso, alguém que tenta viver de arte hoje em dia. De qual cidade você é? Eu nasci em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha que é divisa com Goiás. E é ali que vem toda a minha ancestralidade, enfim, minha família ainda mora lá. É interessante que eu conheço várias pessoas aqui em Rio Preto de Cacilândia, né? Existe essa cultura lá de migrar para Rio Preto? Rio Preto é uma cidade grande próxima, assim, Por que o pessoal vem para cá e não para a capital? Sim, eu acho que teve uma geração que veio para cá. Hoje em dia a cidade tem faculdades, universidades, mas chega um momento onde você quer enxergar além do vale, né? Que lá é o Vale do Aporé. E eu, desde muito criança, tinha isso, assim, eu me sentia um pouco deslocado e eu queria sair e saber o que tinha além. E eu acho que muita gente também tem isso. E Rio Preto, pela proximidade regional, então, e também as pessoas acabam vindo para cá para tratar a questão de saúde, né? Sim. É uma referência, então muita gente vem para essa região e acaba despertando também a vontade de vir para cá para morar. Ah, que legal. E você veio com quantos anos pra cá? Eu vim para cá com 17 anos. E você já veio assim pra procurar por teatro? Como que o teatro entrou na sua vida? Essa coisa, porque hoje você, né? Como que aconteceu? É Hoje um você é combo. uma referência aqui em Rio Preto na parte cultural. O teatro foi um acidente. A arte na minha vida foi um acidente. Minha vida sempre foi rodeada pelo futebol. Desde muito... Nossa, futebol, nunca imaginaria. Fui jogador, então saí muito cedo, porque aquela vontade de jogar bola. Vim pra cá com essa questão do sonho já. E aí, ao mesmo tempo de estudar. O estudo sempre foi algo que as minhas avós sempre falaram. Você tem que estudar. É o que ninguém vai te tirar, é o conhecimento. Quando cheguei em Rio Preto, acidentalmente a arte me atravessou. E aí depois eu descobri que meu pai era artista, era algo que até então eu não tinha contato. Então, o teatro, então, eu quase nunca tinha assistido. Tinha visto alguma coisa na escola, mas assim, sem referência alguma. Nunca me imaginei artista. E eu acho que a arte ela acaba sendo uma praga que escolhe a gente, assim, um castigo, eu sempre falo isso. É um karma. E aí eu fui atravessado por ela e não consegui, transformei ela na minha própria vida. Acho que é isso, assim, mas nunca imaginei, não tenho essa lembrança de criança que sonhava em ser artista. Fagner, é muito difícil viver da arte, né? Conseguir se manter e tal. E você sempre conseguiu, você é notório que em Rio Preto você sempre faz grandes produções e produções de qualidade. Como que você conseguiu, como que você consegue se manter através da arte? Qual meios você busca, sendo que nesse país é tão difícil, mas, no entanto, com um trabalho sério é possível, e tanto é que você consegue. Como você consegue? Qual o seu caminho para buscar a subsistência através do teatro? Acho que é uma série de fatores. Primeiro que é um território de construção constante, então você nunca se sente seguro. Sempre está na corda bamba, pagando as contas do próximo mês e buscando viver, ainda mais nesse momento, né, que foi um momento de susto total. Mas acho que é impossível eu falar desse momento sem falar de trajetória. Rio Preto é uma cidade onde muita gente já tinha passado antes de mim, e que já lutava por arte, por cultura, então era um território que já vinha sendo preparado e ainda é. Então eu tenho muito respeito por essas pessoas que vieram antes. Mas a minha relação ela começa primeiro com a educação, com a arte, esse lugar da arte e educação. Então eu fui uma criança que participou de projetos sociais e depois dessa participação eu me tornei professor, me tornei arte educador, que é um lugar onde que eu acho que vários artistas hoje sobrevivem, de compartilhar conhecimento.
Então começa aí a minha relação de viver de arte. E aí depois, estudei Casa de Cultura, fiz 4 anos, né? E a extinta ULA, Universidade Livre das Artes, que acontecia na Swift. E ali também eu pude ver o quanto era vasto. A gente não entende a arte só como um lugar, o palco. Você pode fazer muitas outras coisas. Então, quando a Cênica ela nasce, essas pessoas que foram chegando me ajudaram e me ajudam a construir. Então, foi uma coisa que foi sendo muito devagar, sabe? E não tem uma estabilidade. Então, se eu vivo de arte hoje, esse mês, o mês que vem eu não sei como vai ser. Mas a gente vem aprendendo coletivamente a fortalecer essa rede. Não só em Rio Preto, mas redes que tem muita gente que é próxima, é similar, que desenvolvem outras pesquisas também que a gente olha e se espelha. Então, pontos de cultura, outras pessoas que a gente falou, nossa, olha que interessante, eles criaram formas de viver de arte. Então, acho que é aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e a gente vem construindo. Em 2007 surgiu a companhia Cia Cênica, né? Isso. Que você faz parte até hoje. Isso. E qual que é a importância de uma... Porque eu percebo que... É que eu sou bem leigo, tá? Então a importância de uma companhia para um ator. Tá. Né? Porque eu vejo que tem uma companhia aqui, uma ali, e aí cada um se identifica, né? Acho que assim, primeiro tem essa relação do território. Em São Paulo as pessoas entram em temporadas, então muitas vezes você não tem companhias, até tem, mas você tem projetos específicos. Você monta, faz a temporada, acabou o trabalho. Rio Preto já era uma cidade de grandes companhias de grandes diretores. Nós temos grupos aqui com mais de 30 anos, 50. Azul Celeste, Azul por Celeste, exemplo. o GTR, né, são grupos Palhaço Noturno, grupos que foram trilharam Walter Máximo com Vírus da Arte e tantos outros. Então já vinha de olhar para isso, olha, quando você não consegue entrar em nenhum grupo, você monta o seu próprio grupo. Ótimo isso, né? Porque ninguém te ensina na escola, de teatro principalmente, num curso, como que você vive de arte. Você aprende, você vai uma oficina de jogos teatrais, um curso que é relacionado à atuação. Mas cada vez mais eu acredito que o fazer teatral ele está relacionado à ética, de entender aquilo com muita responsabilidade. Então, eu acho que teve isso, a Cênica teve isso, assim, de agregar pessoas de diversos tempos. Então, você tem desde Beta Cunha, que para mim é uma referência nessa cidade. Maravilhosa, Beta. Há um aluno nosso que faz um curso e que vem somar depois como uma aluna maravilhosa que passou, que é a Cristina Martins, hoje na cidade, que para mim é uma das referências. Então, aprender e estar sempre em movimento. Eu acho que é algo que é pilar para um coletivo, que a gente está se chamando também de coletivo, um coletivo artístico, sabe? E qual é a linha, assim, da companhia? Que tipo de espetáculo vocês costumam montar? Ou não existe um tipo específico? Vocês são abertos a novas linguagens? Qual que é a linha da companhia? A companhia, ela não teve uma linha inicial. Vinham pessoas de vários grupos, então nós queríamos trabalhar a música como um elemento. A gente vivia ali em 2007 o ápice do feat. Então, você tinha um feat, várias pessoas reproduziam o que você assistia no feat. O FIT, para quem não é daqui, né, é um festival internacional aqui de teatro, teatro isso. aqui da cidade, que é uma referência pro Brasil inteiro. Então a gente tem também, Muito conceituado. né, essa sorte de ser aqui na nossa Sim, cidade, né? Formou muita gente o feat, inclusive a mim. Então, eu assisti, por exemplo, o Grupo Galpão, outros grupos que trabalhavam a música, aquilo me despertou. E eu via pouca produção relacionada à música em Rio Preto. Então, a Cênica, ela nasce dessa relação da música enquanto dramaturgia. E aí conheci Clara Roncati e José Maria Guirado, que nunca tinham feito teatro, e a Clara escrevia. E aí a Cênica, ela nasce ali nesse primeiro núcleo que mistura música e dramaturgia autoral. E aí foi natural. Todos os trabalhos, eles nascem até hoje, né? Nós temos atualmente 11 espetáculos, todos de autores e autoras da nossa cidade ou região. Olha que então, legal. a dramaturgia autoral é um elemento. E a música ao vivo também como uma pesquisa. É lógico que a gente vem se redescobrindo, reinventando, mas eu acho que esse é o pilar da companhia, assim, é o eixo motriz. E você é professor, né? E você acha que todo mundo tem talento para ser ator? Eu vou falar por mim, eu acho que eu já falei uma vez aqui, porque quando eu era criança, eu falava pra minha mãe que eu queria ser ator. Eu queria ser biscoiteiro, né? Eu queria aparecer. Só que aí eu fui percebendo que, não sei se sou autocrítico, mas eu sou péssimo. Sabe? Tipo, não rolava. Eu me via e falei, gente, eu vou ir pra outra área porque, sabe? E eu acho que eu tenho desejo, mas eu não tenho dom.
Existe Dá isso para ou trabalhar não? e dá para trabalhar uma pessoa que não tem o talento, mas tem a vontade de estudar e de melhorar, de aprender. Apesar que eu apresentei lá o negócio lá do... Sim, você arrasou. E Denise também, atriz aí, referência, já muita história. Opa, obrigada. Mas eu acho que talento é marca de chocolate. Talento a gente constrói. Não adianta ter talento se não tiver dedicação e não tiver disciplina. Essa questão mesmo de encarar a arte como um lugar de pesquisa, um lugar de trabalho, um lugar de ancestralidade, onde que para pisar naquele palco eu preciso entender que muita coisa rodeia e querer mesmo, assim, sabe? Eu acho que, lógico, teatro a gente se relaciona muito também com uma questão terapêutica, né? A gente que tem várias vertentes. Vou fazer teatro para perder a timidez, vou fazer teatro para outras coisas. E, ao mesmo tempo, um deslumbramento do nosso ofício. Entrar na TV, e youtuber e tantas outras coisas. E acabou virando uma mistura. Assim, muita gente quis fazer teatro por quê? Sem saber o porquê. Então, hoje, assim, se eu puder um conselho você quer fazer teatro a sério? Faça, mas entenda que você vai ter que ter disciplina, se você quiser levar isso profissionalmente. Acho que também eu não sou 100% de falar, não, acho que tem que fazer, todo mundo. Eu adoro trabalhar com quem nunca fez nada, sabe? Porque a pessoa vem sem vícios, sem coisas, e aí ela se joga de cabeça. O que é essencial é a vontade de querer fazer, sabe? Então, fazer um projeto numa comunidade que nunca fez um espetáculo é maravilhoso. Porque é genuíno, você aproveita as potencialidades que tem ali, as individualidades. Agora, a questão do talento, eu acho que não adianta ter talento se não tiver esforço e dedicação. Tem gente que acho que tem uma coisa ancestral mesmo, que herda alguns dons, que vem com a voz, que canta muito bem, ou que tem facilidade de tocar um instrumento, ou que tem facilidade com a escrita. Eu acredito isso é um pouco ancestral, é um dom que a gente recebe, mas ele também precisa ser lapidado. E, ao mesmo tempo, tem uma questão técnica, que o dom, às vezes, né, ele não acompanha, mas eu preciso de dedicação para aquilo. Então, todo mundo pode fazer teatro na vida. Olha, que Mas legal. levar isso enquanto profissão, eu acho que exige um respeito mesmo. E né? você tem um projeto que dá aula para o pessoal da terceira idade, você estava falando isso aqui para a gente. Como que é trabalhar com essa faixa etária? É incrível. Elas são minha verdadeira paixão, assim. Elas nasceram antes da Cênica, né? Um projeto que começou em Mirassolândia, que é um município pequenininho aqui, de 4 mil habitantes da região de Rio Preto. Chama Super Idosos, tem a página deles aí, eles já viraram um filme, tem um documentário sobre a vida deles no YouTube. E aí o projeto hoje também está em Bálsamo e Urupês. É o lugar, eu acho, que onde eu mais aprendo, porque é isso, você vê senhoras de 80 anos que não queriam cantar quando era criança e que nunca puderam cantar, porque daí casou, aí não pôde dançar, aí viveu uma vida de outros costumes, né? E aí agora ficou viúva, ou se libertou de outras tantas coisas, e descobre o corpo, Deve ser descobre lindo. é lindo, é encantador. Então eu tenho verdadeira paixão por elas e por esse projeto, porque daí também é genuíno, sabe? É a vontade, é o querer fazer. E elas são incríveis, eu aprendo mais do que ensino qualquer coisa. E assim, você tem o curso e aí vocês montam um espetáculo no final do curso com essas pessoas ou é só a aula mesmo? Então, esse projeto, são aulas e eles participam do JOMI, que são os Jogos da Melhor Idade. Ai, Então, que são legal. jogos que acontecem já há muitos anos e aí eles disputam com outras cidades, apresentam uma coreografia. Mas, por estar muito tempo com elas, eu comecei em Mirassolândia em 2005. Então, você imagina. Eu era um molecote. E aí, a gente desenvolveu vários outros projetos. Já fizemos audiovisual, fizemos dança, teatro, de tudo um pouco. Acabou se tornando um laboratório para mim, assim. Eu queria aprender alguma coisa, eu fazia com elas. E na Cênica, nós temos um núcleo de pesquisa cênica, que aí a gente desenvolve mesmo uma área um pouco mais técnica. Inclusive, nasceram outros coletivos na cidade dessa atividade, né? A gente realiza o projeto Território Cênico, e aí nasceu a Companhia Território da Dança e nasceu a Cia Beiradeiro, que inclusive vai estar na próxima edição do FIT, foram selecionados Olha. Que legal. com o espetáculo Vereda da Salvação. Então, a gente está transbordando também de orgulho, porque acho que uma grande questão É um celeiro de talentos. é ali. pensar a cidade, falar assim, tá, foi difícil, é difícil pra gente, mas vamos fomentar nascer outros grupos? Acho que isso é importante. Nascer outros grupos na cidade. Quanto mais grupo, melhor. Claro, né? Porque um vai se tornando referência. Já é uma referência por causa do feat, mas teria que ser o ano todo, né? Tipo, pra respirar mesmo cultura. E como que você passou de ator pra diretor? Como que você decidiu, não, agora eu quero, né? Agora eu quero mandar, agora eu vou dirigir. Olha,
O Bá vai me matar, porque eu vou falar isso, mas assim, eu fui aluno do Bá na Casa de Cultura. Baboque, professor. E eu acho que eu sempre fui meio petulante, assim. Eu sou um ator canastrão, sempre soube disso. E aí, a direção é algo que sempre, acho que veio comigo já da adolescência. Vinha de uma relação também de... Eu comecei a fazer teatro a primeira vez na escola, de grêmio estudantil, de organizar a militância. Então, acaba tendo uma relação com a direção. E eu acho que foi um pouco nesse próprio curso, na Casa de Cultura, de olhar e falar assim, nossa, eu preciso organizar essas pessoas aqui para a gente apresentar o exercício para o Bá. E aí foi meio que assim, eu me vi diretor. E eu gostava muito daquilo. E eu estava em cena, eu começava a reparar no que estava fora do lugar. E aí também a direção é um lugar apaixonante, porque possibilita olhar a cena intimamente, propor desenhos, propor camadas de um trabalho, a relação com a dramaturgia, com o texto, com o ator, e olhar o quanto o ator ou a atriz podem colorir aquelas palavras e você simplesmente organizar aquilo. Eu acredito na direção como lugar da organização e não uma mão que direciona. Acho que é isso. Que legal, Fagner. E você atua nos seus espetáculos também ou só dirige? Na cênica todo mundo faz de tudo, né? Então acaba que alguns espetáculos eu estou em cena, alguns eu escrevi também, que é um lugar que eu gosto bastante. Mas a atuação, ela vem sempre porque precisa substituir alguém, porque está na estrada, alguém ficou doente, aí eu acabo entrando. Mas não é um lugar assim que é a minha verdadeira paixão. A direção hoje é a minha paixão. Eu estou me reencontrando enquanto artista, enquanto ator. Mas é algo que eu abandonei, deixei quietinho para me dedicar à direção. E, Fagner, as pessoas, a gente tem alguns projetos, né, algumas leis de fomento à produção cultural que às vezes são muito criticadas, como o PROAC, Lei Rouanet, né, que fornecem a possibilidade do grupo ali captar recursos. E eu queria que você falasse para a gente um pouco da importância desses projetos para manter a arte viva, porque é tão importante e porque a gente precisa desses projetos. E por que as pessoas veem com a Lei Rouanet de uma forma tão ruim, sendo que ela é uma lei tão boa? O que você tem a falar sobre isso? Acho que não só como a Lei Rouanet, como todas as formas de fomento, elas foram demonizadas. O artista, em geral, nos últimos anos nesse país, né, ele foi colocado num lugar muito ruim. E eu acho que nós somos um país tão rico culturalmente, principalmente uma cultura popular, que vem do seu povo, que muitas vezes nunca recebeu recurso. Então, acho que a Lei Rouanet ela é uma ferramenta inicial, ela precisava de correções, mas não de ser demonizada. Porque a Lei Rouanet, ela gerava muita renda, muito trabalho no país. As pessoas acham que são só os artistas globais que vivem de Lei Rouanet, que viviam. Tem muita gente fora da cena, desde um costureiro, um pipoqueiro na porta do teatro, a um cenotécnico, um técnico de som, de luz, envolve muita gente. Então, é muito fake news, né? Muito aí vai fake falando, news. aí de repente... Muito. Então, a lei ela precisava ser mais dividida, sair do eixo Rio-São Paulo. Isso era uma discussão importante, né? Porque esse dinheiro deve chegar realmente em quem produz arte também no país, sabe, em cidades pequenas, os mestres de tradições populares, gente que quase nunca recebe recurso. Mas é uma ferramenta importante, assim como os editais, o PROAC, no nosso próprio município, que é o Nelson Seixas, e outras ferramentas. O que acontece é que a cultura nunca recebeu nem 1% do orçamento. Ela nunca foi política pública, com exceção de um projeto que começou nesse país quando nós tivemos o Gil como ministro. E criou-se projetos como os pontos de cultura, onde as comunidades recebiam uma verba para fazer um trabalho da forma que quisesse. Então, para mim é uma referência esse projeto. E hoje em dia, cada vez mais, assim, só se fala em corte, né? Em Rio Preto mesmo, nós ainda não temos 1%. Nós não temos, acho que nem 0,5%. A gente está vivendo um momento histórico ainda de implantação de um conselho de cultura. A gente tem que pensar a longo prazo. Cultura deve ser pensada como política pública, mesmo, como um sistema, assim como o SUS. A gente tem que ter um sistema... E por que você acha que não é pensado? Não se dá tanto valor a isso? Porque não é prioridade. Porque cultura, infelizmente, foi colocada no lugar como se não desse voto, não gerasse renda. E cultura é a base, ela é muito ampla. Faz pensar, né? A questão do protesto, e aí não é interessante. Faz pensar, questiona, abre a mente de um povo. Então, eu acho que foi uma estratégia desse governo de jogar a cultura
na fogueira, assim, infelizmente vai demorar um tempo para a gente recuperar. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia provou que a cultura é essencial. Quando a gente se trancou, a gente que salvou eram os livros, eram as séries, eram as músicas. E aí eu acho que foi um momento onde muita gente reencontrou a sua relação. Mas ainda é uma luta. É que as pessoas não enxergam, né, a cultura. Ela tá lá ouvindo uma música, ela não entende que alguém foi lá, compôs essa música, perdeu horas ali naquela composição. Tá vendo a novela, não pensa que alguém escreveu, que os artistas ali fizeram curso para estar ali e se aprimoraram, se aperfeiçoaram. Só vê a coisa pronta e não entende o artista por trás da cultura, Sim. né? Denise e Ale, acho que tem uma questão que é principal, que é o seguinte: cultura, na base, na escola, a gente não se discute cultura, a gente não aprende o significado de cultura. Né? A gente comemora o Dia do Índio, sem falar sobre a importância dos povos originários nesse país, sobre as questões das minorias, gênero e de tantas outras urgências, que está relacionada à cultura. Há desde uma história que a minha avó contava, a uma receita, a um chá, ou a senhora do meu bairro, que é a única bordadeira. Então, a dimensão de cultura no nosso país, a gente não aprende isso na escola. E aí é um problema que muita gente que é artista não se reconhece quanto artista. Quantas pessoas nessa cidade, nesse país, nunca entraram em teatro? Porque acham que não é o lugar. Né? Então, é isso. Esse espaço aqui, esse espaço na cidade é um lugar incrível, sabe? Deveria ter um desse em cada bairro. Né? Gente, a gente está aqui no Vasco, né? Centro Cultural Vasco, aqui na Boa Vista, Rua São João 1840. Tem muitos cursos aqui, tem um estúdio de podcast, tem várias festas, shows aqui, movimenta Carnaval. mesmo. E a comunidade aqui participa mesmo. Você vê a aula de yoga que está tendo ali do lado, está lotada. Tem cursinho pré-vestibular gratuito. Então, nem todo mundo conhece o Vasco, né? Como o Fagner falou, deixa eu já fazer a propaganda, Sim. que aqui é muito bom, que as pessoas deveriam conhecer. O Wagner, e você falou uma questão, né? Falando que esse governo ainda piorou a situação. Você acha que a cultura, teatro é política? Ou tem que falar de política? Ou como que é assim? Porque muitas pessoas falam que é entretenimento, política. Então vamos falar agora sobre isso. Olha, existir é um ato político. E eu acho que a arte fala do seu tempo. Ela questiona o seu próprio tempo. Acho que a gente tem uma coisa que o artista isento, eu não acredito nisso. Sabe? A minha referência para mim é Brecht. Como não falar desse momento do país? Como não falar que quase 1 milhão de pessoas morreram nesses últimos tempos? Há uma pandemia negada. Como isso não vai reverberar na arte que eu faço? Então, nós, enquanto coletivo, estamos passando por transformações, mudando artistas, lugar de fala, que é uma discussão, e tantas outras coisas. Sabe? Então, vou dar um exemplo. Nós estreamos um espetáculo, Sabiás do Sertão, em 2013, que foi um sucesso de público, sobre Cascatinha e Inhana. Viajamos o país. Naquela época a gente não tinha dimensão de que Inhana e Cascatinha eram artistas negros. Então a gente parou de fazer o espetáculo e vamos trocar os personagens. Uma atriz e um ator negro para fazer esses personagens. Então a importância e a dimensão política de ações como essas. Ou de olhar e falar assim, nossa, só é um elenco branco. Não dá mais para a gente seguir assim. Quantas pessoas no seu entorno ocupam lideranças? A questão trans ainda não está aqui presente nos nossos trabalhos. A gente precisa possibilitar possibilidade de trabalho e renda para essas pessoas que são marginalizadas, que são as pessoas que estão sendo mais massacradas nesse momento nesse país. As mulheres e tantas outras. Então, como isso não vem para a arte que eu faço? Como eu vou seguir fazendo algo que não muda a minha vida ou a vida das pessoas? E a gente tem uma responsabilidade social também, sabe? Então, tem gente que vai ver aquilo e nunca mais vai esquecer. Ou, eu tenho peças que você fica na lembrança até hoje, né? Que marcam. Né? É um marco. Então, a Cênica, ela passou por esse lugar de transformação, de fazer um projeto, uma circulação de um trabalho e apresentar num quilombo, num acampamento, numa aldeia. Não é simplesmente ir lá, a gente não está levando nada. Essa palavra, estou levando cultura. Não, a gente está compartilhando. E eu acho que é isso que não tem como ser artista e não trazer essas urgências. Entende? Eu acho, não acredito nesse artista isento. Faz parte da arte, né? A arte é revolucionária. Mas se, por exemplo, se a arte é esse exercício de pensar, de protestar, por que tem alguns artistas que são reacionários?
Eu acho que eles são reacionários porque eles têm um lado. Eu acho que não acredito nessa isenção. Estou em cima do muro. Estar em cima do muro é estar propenso a um lado. Então, acho que nós vivemos, sim, um momento de divisão, mas é algo que abriu, sabe assim, estava lá guardado, sempre existiu. Então, o artista foi demonizado, um governo foi demonizado, mas acho que são artistas isentos, que tem alguma coisa que, sabe, eu não acredito mesmo, assim, que dá para... Não sei, se vou citar nomes, eu posso errar, mas eu respeito. Eu não estou julgando, não é isso. Mas a arte que eu faço não passa por esse lugar, assim, nem tenho esse interesse de isenção. E alguns que são, eu vou usar a palavra de direita, mas assim, de extrema direita, que é o que eu acredito que a gente está vivendo, que reforçam bandeiras que eu não acredito, que fazem mal à nossa população. Então, são artistas reacionários totalmente, assim. Ai, mas são minoria, né? Ainda bem. Mas que faz barulho. Isso que né? É minoria, mas é uma minoria Influente. que quando se junta, e principalmente eu acho que dominaram esse lugar, dominaram as redes primeiro, e vai levar um tempo. A gente ainda era utópico. O artista que não é reacionário, o artista de esquerda, propriamente, demorou a entender. Só porque a gente usa muito a poética, a esquerda cirandeira. A gente tem essa brincadeira de acreditar na poesia. E nesse momento não dá só poesia. A gente precisa falar, olhar na cara das pessoas e falar: a gente está vivendo um momento fascista, um momento que, se continuar, teremos coisas irreversíveis. A gente está à beira de um golpe. Eu preciso entender isso. Enquanto artista, tem uma responsabilidade de falar isso. Entende? E aí? Por exemplo, a gente faz um espetáculo chamado Acordes, que estreou em 2010. Fala sobre a ditadura. Quando esse espetáculo estreou, as pessoas falavam: por que falar desse assunto? Por quê? Hoje em dia as pessoas falam: nossa, parece que vocês montaram agora, para esse governo. Não, isso foi em 2010, mas a gente falava do passado. É um passado que bateu na porta e entrou. Eu assisti, muito bonito. E é isso, a gente fez agora, há 15 dias, e foi catártico. Porque é um momento que a gente está vivendo. E um momento onde pessoas que perderam familiares porque não foram vacinados ainda defendem. Então eu não consigo acreditar muito nisso. Ou que pagam R$8 no litro de gasolina. Entende? Então viajar hoje com teatro, você imagina o custo que não está. Entrar numa van, viajar com 12 artistas e sair com um espetáculo. É quase impossível. Quase impossível. Se não fossem essas entidades também, SESC, SESI e algumas redes que acreditam ainda nessa importância. Você acha que você é artista porque você usa isso para suportar a vida, sim? Porque... Olha, não sei se para suportar, porque eu sou chato. Mas eu acho que... Eu tenho tentado não usar arte enquanto terapia. Tenho tentado fazer terapia. Ai, bater palma. Porque durante muito tempo eu me escondi nesse lugar. Eu acho que todo artista tem que fazer terapia, toda pessoa tem que fazer terapia. No mundo a gente começa a entender outras coisas, e fazer terapia me ajudou a entender o artista melhor, um artista que eu posso ser sem levar as minhas angústias tão internas, querer resolvê-las no palco. Vou resolver na terapia. No palco eu vou trazer outras coisas. Mas a arte, não só o teatro, cada vez mais eu tenho tentado me relacionar com outras áreas, ela é meu alimento, mesmo assim, aquilo que eu respiro, aquilo que eu acredito. Pode ser que amanhã não seja mais. Eu ainda tenho esse olhar de fazer. Tem dia que eu não suporto, tem dia que eu falo assim: gente, pra que eu tô fazendo isso? Mas aí a relação com as pessoas, com o trabalho em si, muda, assim. Tem algo... aquele frio no estômago, assim, vai começar e acaba a relação do aplauso de alguém que chega e agradece por você ter ido lá apresentar. Isso é indescritível. Nossa, a emoção, né, de apresentar, que é aquele quando você está em cena esperando para começar. Porque a Dê é atriz também, gente. Vocês que não sabem, ó. E é bom demais. É uma sensação, né, que não dá pra gente explicar, mas é de satisfação, de dever cumprido. A hora que você consegue... Você fica meses ali trabalhando no espetáculo, a hora que você estreia, parece que nasceu um filho, parece que...
sabe? É muito bem-estar, assim, você fica muito feliz, você fica muito orgulhoso daquilo, as pessoas vêm falar com a gente, é bom demais. Eu acho que isso move o ator, sabe? A reação do público é o que nos motiva, principalmente, porque todo mundo reage, ninguém fica indiferente a um espetáculo de teatro. Ou gosta, ou detesta, mas alguma reação ele tem, algum sentimento a gente desperta nas pessoas sempre. Sim, e a Cênica ela tem um lugar que é espetáculos que não são só para o teatro, que é para a rua, que é para qualquer espaço. Ou espetáculo itinerante, que você começa num lugar e vai andando e o povo vai entrando junto. Então, aquela frase do Milton, ir aonde o público está, é cada vez algo... isso, né? Sabe? De estar no meio do povo, com os cachorros, os bêbados, sabe? É um lugar que... Porque a pessoa nunca vai no teatro, mas ela pode estar passando pela praça, vê aquilo Tá e se vendo, encanta. Sim. Né? E tipo, E nunca mais vai esquecer. não esquece, né? Não. Sendo bom ou ruim, né? Nunca mais vai esquecer. É isso, porque o conceito de bom ou ruim, ele passa, ele transpassa, ele vai pelo atravessamento, por aquela imagem, sabe? Por algo que tocou a pessoa naquela experiência. E atualmente, Fagner, vocês estão com quantos espetáculos montados e já tem algum novo projeto em vista? Como que está a produção da Cênica? A Cênica vem retomando o seu repertório, né? Então, durante a pandemia, nós criamos um trabalho audiovisual, né? Um experimento chamado Sala de Espera, fizemos uma temporada, e aí nós já tínhamos outros 10 espetáculos. Então, a gente vem retomando eles, reestreando esses trabalhos, e durante a pandemia, nós criamos um projeto de revisitar essas obras. Então, como a gente lançou um livro, né, sobre a dramaturgia criada pela Cênica, e... Ai, vocês são muito chique, né? Sim, na verdade, eu acho que é a realização de um sonho. A gente completa 15 anos. Você devia ter trazido um Agora. livro pra gente mostrar. Eu vou mandar de presente, foi erro meu. Eu vou amar. E aí, então, lançaram um livro, a gente vai lançar documentário, a gente faz uma mostra, que é a Mostra Cênica Resistências. A gente tem um projeto Território Cênico que vai começar agora com atividades durante 6 meses. Então, não é só o espetáculo. Né? E aí, durante o final da pandemia, nós temos esse projeto de retomada, de mudar texto, de olhar e falar assim, olha, isso aqui é machista, isso aqui a gente pode mudar. De não congelar as obras, de trocar, de buscar representatividade. Então, o Virado à Paulista, que é um espetáculo nosso que vai estar no FIT, é um espetáculo que fala sobre o samba no estado de São Paulo e sobre outras tantas coisas e se relaciona direto com a questão identitária, com a questão negra. E era um elenco majoritariamente branco. Quando a gente montou, não tivemos essa preocupação, foi um erro. E aí agora a gente reestreou o trabalho com um elenco majoritariamente negro e com essas pessoas participando desse momento de reconstrução da obra. Olha que maravilha isso, Que né? ótimo. Muda completamente. Então a gente vai fazer em Rio Preto pela primeira vez no FIT. Então a companhia ela tá na estrada. Desde novembro, quando voltou, a gente também ocupa um lugar de privilégio. A gente sabe disso. Lógico que é um trabalho de muitos anos, de 15 anos ininterrupto, mas nós somos um coletivo privilegiado, porque a gente consegue ainda ter uma rede de... Nossos espetáculos estão voltando para a estrada. A gente tinha edital aprovado. Então, de novembro para cá, a companhia não parou. Ela está na estrada. Então, esse mês a gente faz algumas unidades de SESC. E é isso. Tá na estrada tem nos mantido vivo, assim. Estrear um novo trabalho, a gente pretende, ainda está guardadinho, segredo, mas temos, dá para montar, mas depende disso, de fomento, porque montar uma peça sem recurso é quase impossível. É impossível, não é, porque a gente sempre dá um jeito. É, né? Mas, nesse momento, Mas fica reestrear. melhor, né? Bem estruturado, com um cenário bacana, um figurino legal. Então, tudo custa dinheiro, né? Então, precisa. E como que é, assim, essa questão de... É um coletivo, maravilha, mas também coletivo, às vezes, dá umas treta, porque são pessoas, né? Como e, lidar? tipo, e como que é isso, assim? Olha, muita briga, mas... Eu não imagino, porque artista é um bicho que é Um ego. briguento. questionador. Um ego. Não, eu ia falar questionador, você Não, foi um pegou ego. pesado. É um ego, gente. A gente tem um ego que né, infla. Mas também tem uma coisa que é a seguinte, o afeto tem que tá ali. O dia que perder, tchau, licença. E a companhia é maior do que qualquer pessoa. Então hoje eu estou aqui, enquanto Fagner, falando pela Cênica, mas com um monte de gente que representa esse coletivo. Então as pessoas saem, elas passam, elas ficam no grupo e os trabalhos continuam. Então, acho que, assim, deu algum problema? O problema ele é individualizado ou ele está se relacionado com o coletivo? Vamos tentar recalcular a rota.
Então a gente já teve aquela utopia de todo mundo faz tudo. Não deu. Então a gente tem uma equipe administrativa e de produção, de entender que precisa de uma organização, que precisa estudar a legislação, que precisa entender sobre empresa, sobre leis. Ok, não precisa todo mundo fazer isso. Tem gente que acha que artista é vagabundo, né? Né? Imagina. A gente ainda leva uma fama, trabalha pra A gente paga muito imposto, o artista paga muito imposto. Qualquer apresentação é nota que você tem que emitir. Então, tem esse lugar que gera briga, que gera conflito. Estar na estrada. Mas, ao mesmo tempo, você está com gente que você divide a vida, que você divide um quarto de hotel. As pessoas, elas vão entendendo que tem dia que está bem, que tem dia que não está. Que tem dia que tem dor de cabeça. É família, né? É isso. É uma família. E a gente passa por constante transformação. Então, esse mês eu não posso não estar bem com você. Mês que vem a gente está super bem. E tudo bem, vamos reconstruindo isso, essas relações. Mas passa pelo afeto. De tentar reentender. E que passa por um lugar de existência. As pessoas precisam trabalhar e receber. Elas precisam pagar conta, elas precisam, se vivem disso. Então, vamos lá, todo mundo tentar ajudar um ao outro. Mas é um trabalho diário, assim. Bora lá, não tem horário de ensaio, gente. Vamos ensaiar que horário? Não sei, mas vamos arrumar. É isso. E às vezes a gente marca o ensaio para as 9 horas, termina meia-noite, 1h da manhã e vai madrugada dentro. Não é raro isso, né? Extrapolar porque a gente está ali no trabalho, né? Tá empenhado. É que a arte é ali. muito viva também, né? Não é uma coisa, você Não passa é cartão de engessado, ponto. exatamente. Não, agora Não. eu dou 6 horas, acabou. É lógico que também na cênica tem aquele que a companhia oferece aquilo, me devolve aquilo que eu ofereço. A gente tem um combinado. Então tem gente que é advogado e que vai fazer no tempo que der. Ou tem gente que tem outra profissão, que não é necessariamente relacionado só à arte. Tudo bem, gente, não tem problema. O que importa é a sinceridade. Eu posso fazer só isso. Eu posso esses horários. E tem gente que vive exclusivamente para a companhia. Então são dimensões e entender e tudo bem. E tem um processo seletivo para entrar na companhia cênica? Ah, amanhã eu quero entrar. Agora eu tô empolgado. Amor! Né? Tipo, ou como Olha, que funciona isso? Não sei se é uma boa ideia não, porque olha, a coisa tá difícil ali. Ah, é? Mas atualmente são 24 pessoas. Assim, a gente nunca abriu seleção, não temos esse hábito, até porque é algo que foi sendo construído mesmo por naturalidade. O que vem acontecendo ultimamente é os nossos alunos e alunas que fazem o nosso núcleo, eles acabam vindo fazer estágio e vão compartilhando com a gente, e algumas pessoas vieram para a própria cênica, assim. Então, imagina, foi entrando, hoje está 24, mas tem diversos coletivos dentro da própria companhia, sabe? Então, as meninas que estão pesquisando a sua relação com o feminino ou outras questões de gênero. Então, dentro da própria companhia tem outras diversas vertentes. Mas entrar na companhia, não sei, é algo que acontece naturalmente. Às vezes a gente precisa de tal coisa, a gente precisa de um músico para tocar isso. Quando a gente não dá conta de fazer algumas Eu coisas. sei dançar o tchan. Se eu estivesse fazendo alguma coisa Eu assim, vi já, você viu, muito né? bem, inclusive. E é isso, acho que é meio que natural. Vai precisando, a cena que ela não é engessada. Então, conforme for rolando, vai entrando. Ah, isso é bom, Que né? E legal. aonde que o Fagner quer chegar? Assim, você tem vontade, sei lá, de dirigir um filme, de participar da Malhação, da novela, da Globo, das 8? Eu quero participar do Big Brother, ganhar o dinheiro e construir um teatro. Eu brinco sobre isso, Ai, que mas delícia. é uma... Você já se inscreveu? Ih, menina, pula essa parte, olha. Ixi, Conta! Não posso, segredos aí. Ele já foi até chamado, deve ter feito seleção. Nada. Eu brinco, mas hoje em dia eu penso em envelhecer com qualidade de vida. Entender que nesse país, infelizmente, eu preciso viver. Eu preciso conseguir pagar meu plano de saúde, pagar meu aluguel, e que as pessoas próximas também tenham qualidade de vida, consigam viver minimamente com dignidade, sabe? Hoje é o que eu quero, o que eu desejo, mas ao mesmo tempo tenho cada vez mais me relacionado com algo ancestral, com a minha vida lá no meio do mato, com o rio, com a minha avó, com a minha mãe. Ou então eu acho que eu estou nesse momento de transição, sabe? No mês que vem talvez eu quero estar fazendo um estudo lá em Portugal, não sei, muda-se muito. Eu sou estável, sou capricorniano, então eu fico imaginando para daqui 10 anos. Mas hoje, assim, eu quero seguir fazendo o que eu estou fazendo, mas me desafiando um pouco mais e ter saúde, que é algo que nesse momento também
com essa relação, experiência com a pandemia, atravessou todo mundo, sabe? E a gente perdeu um monte de gente próximo por coisas banais e por coisas inesperadas. Então eu desejo saúde mesmo e viver com um pouquinho de paz. Somos todos sobreviventes, né, dessa pandemia. A gente sobreviveu. Sim, exatamente. Acho que a nossa geração não imaginava passar por tudo isso que a gente passou, né? A gente só conhecia por histórias as pandemias e a gente viveu a história, né? Sim, e aí a gente descobriu o quanto de gente que está na linha da frente que viveu uma pandemia antes da gente. Sim, coisas que a gente era muito distante, que está cada vez mais escancarado e que ninguém liga um pouco muito para isso, assim, sabe? Isso me preocupa E isso também. aumenta a nossa responsabilidade, tentar mudar pra próxima. Então, por favor, gente, ó, não dá, né? Não dá, aqueles que já quer começar a falar de política, falar fora Bolsonaro. Isso- E aí a gente, né? Pode? Não pode, pode. Já Daqui pode, você pode já tudo, começou assim, a campanha, já né? pode. É isso, gente. Eu acho que tá escancarado. Agora, não tem como muito planejar. Acho que eu quero chegar ao fim desse momento, desses últimos 4 anos terríveis. Terríveis. Você sabe? está otimista com a eleição? Você acha que Olha, eu tô Lula vem pedindo aí? voto pra todo mundo. No final de cada peça eu falo, gente, ó. Eu não acredito. Eu tenho muitas críticas, como todos nós, mas nesse momento, esquece as críticas. A gente tá lutando como algo muito maior. Muito pior, né? As pessoas não entenderam assim mesmo. Tipo, eu vou. Gente, também queria outras coisas, mas é um momento que não dá pra gente ter um voto crítico. É um momento de ter um voto e ter o outro voto e mais um voto e de eu acho que a gente tem que pensar que a gente não ganha uma eleição sem as pessoas que votaram no outro candidato na última. Então a gente precisa Exatamente. sensibilizar. Eu não acredito que todo Exatamente. mundo, essas pessoas, o meu tio não é fascista. Meu tio foi enganado por mensagem Meu de WhatsApp. pai. Entende? Eu acho também. E é isso, e a gente precisa conversar com essas pessoas olho no olho e a gente precisa do voto dessas pessoas. Então vai ser uma eleição disputada na luta e aí a gente tem que legitimar o processo, que é o que mais me preocupa nesse momento. Mesmo assim, vamos tentar deslegitimar. Então a gente precisa legitimar. As eleições são seguras, o nosso processo é um dos mais seguros e modernos do mundo. E as pessoas precisam entender isso, porque as pessoas acreditam em várias mentiras. Se você for ver, depois de tudo que aconteceu, com a pandemia, com tudo, e o Bolsonaro tem 31%, é muita coisa. Sim, é porque tem Você gente tem que noção? tem gente que 31%. perdeu o pai e a mãe por uma doença que ele falou que era uma gripezinha e ainda continua votando. Então eu acho que a gente também perdeu um nível de humanidade. E é preciso reconquistar a humanidade. Eu acho que as pessoas têm medo de admitir que foram enganadas, né? Então elas preferem continuar acreditando na mentira, mesmo sabendo que estão acreditando na mentira, só para não admitir que erraram e que acreditaram E ali tem muita atrás. gente que fala também, que eu vejo, que agora tá assim, nenhum nem outro. E aí você tá votando errado, amiguinho. É, A gente tá falando um vai aqui- ganhar. Ou né? Lula ou Bolsonaro vão ganhar. E tem uma questão que é o seguinte, eu escuto muita crítica, né? A gente tem mas se juntou com Alckmin, não sei o quê. Gente, nesse momento é preciso ter um discurso de justamente. Aí eu não gostei não, mas fazer o quê, Frente né? ampla Mas mesmo, vamos lá né? com Lula com chuchu, gente. É o prato do momento. E é o que dá pra fazer. E a gente bota lá um molho em cima e é o que dá. Sabe o que acontece? A grande diferença é esse governo a gente não consegue cobrar. A gente não consegue cobrar. A gente não tem diálogo. Com o Lula, ele toma posse no dia 1º, dia 2 a gente tá lá, cobrando. Exatamente. Não A gente não governo concorda perfeito. com tudo que ele faz. Exatamente. Só então assim, nesse momento é isso. Voto crítico para mim é isso. É votar para finalizar no primeiro turno. Para mim essa questão de segundo turno dá medo. Dá medo. Como diz Regininha, tenho muito medo. Mas eu tenho um outro medo. Tenho medo de um golpe de Estado que está aí, está na porta. As pessoas não acreditam e foi avisado. Então, nesse momento primeiro turno e convencer o vizinho, todo mundo. Ô, Fagner, eu super concordo com você quando você fala que a gente tem que acolher os eleitores do Bolsonaro, porque se a gente não acolher, eu vejo muita gente na internet, principalmente, criticando quem foi bolsonarista, quem votou em Bolsonaro, mas se a gente não acolher essas pessoas, a gente não vai ser maioria de novo. Sim. Entendeu? Eles são a maioria, então a gente precisa deles. E eu vejo que muita gente que tipo, só votou no Bolsonaro para tirar o PT mesmo, que nunca acreditou de fato nele,
já está votando no PT para tirar ele e já entendeu a gravidade da situação. Você né? viu Acho que o muita velho do gente- Dandaló? O tiozinho do Dandaló, aqui em São José do Rio Preto, para quem não é daqui, na principal avenida tem um tiozinho que ficava com uma placa. Então ele foi pró-impeachment, fora Dilma, fora Lula. Depois ele virou A favor do bolsonarista. Depois ele virou Moro, ele apoiava o Moro. E agora ele tá lá com uma faixa do Lula. É um tiozinho, Não, ele é é uma ótimo. humildade, isso é ótimo. Ele é uma entidade quase daqui de São José do Rio Preto. E ele entendeu. Eu vejo ele como uma representação do povo mesmo, da pessoa pobre que mora na periferia, que fica 2 horas no ônibus para chegar em casa 8 horas da noite, ainda fazer comida, ainda cuidar de filho, para no outro dia, 6 horas da manhã, estar começando tudo de novo. Essas pessoas, elas não querem saber de antipetismo. O antipetismo, para mim, foi substituído pela miséria, pela fome, pela Sim. dificuldade financeira. Então, as pessoas querem sobreviver. Antes de tudo, querem ter o que comer, né? Então, eu acho que isso é um grande Eu falei pra trunfo. uma tia minha, né? Porque, mas eu não entendo de política. Eu falei, você não entende. Você pode não entender, mas você vai no mercado. Então, aí tá um grande lance. A gente tem que falar de economia. A gente tem que falar de saúde, a gente tem que falar do bolso das pessoas. Aonde que a dona de casa, aonde que a Onde minha dói, avó, é a isso. minha tia, aonde dói. Falar sobre questões identitárias, falar de outras tantas coisas que são importantes. Nesse momento a gente vai estar Nesse fazendo o momento, jogo é. deles. Você vai falar, nossa, de novo? Não é esse lugar. Agora é falar de economia, é falar de salário mínimo, é falar Do de preço do outras arroz. coisas. Preço do arroz, do preço. A pessoa vê, ela sente no bolso. Então, assim, não dá pra chamar o Bolsonaro de fascista. Não é isso que vai mudar a eleição. Entende? Você coloca a pessoa no mesmo lugar, ela se sente, votei nele, então eu sou igual. Você tem que, é um exercício de olhar no espelho. Não, você tem que apontar e falar, olha, ele é um mau administrador, ele não está fazendo uma boa gestão, as coisas estão caras, a inflação voltou, a gasolina não para de subir. É isso que não que ele é fascista, ou genocida, ou homofóbico, que nem... Ele isso é, não inter- mas- Ele é, mas ele isso é, não mas- interessa pro povo, agora pro grosso da Mas o população. povo votou nele ele sendo, agora não votou porque não tá podendo comer. E Então assim, agora, Exatamente. desculpa, mas tem que comparar. Tem que comparar. Tem que falar, você lembra? Você lembra como era e como ficou. Então, acho que tem que comparar. Porque é impossível a pessoa não ver como era a vida dela. Né? Como era o governo ali. Tinha problemas? Tinha. Mas eu acho que a quantidade de pessoas que passavam fome, ou que a quantidade de refeições que se fazia no dia, é diferente. O preço da gasolina. E a gente aqui, você viu que a gente descambou pra política, né? Vamos, Você é. acha que um artista, ele tem que ser indignado mesmo? Sempre, indignado com tudo, indignado com tudo. A indignação, ela é combustível que a gente tem que fazer. O acomodado é um estado que você passa a reproduzir, né? Então, eu muitas vezes já me vi acomodado. E a indignação, ela traz a gente para o alerta. Pra realidade, É. né? Dar uma chamada, né? Exato. E você aí tá nos palcos aí, né? Tanto dirigindo quanto atuando, assim. E já deve ter acontecido muitas coisas engraçadas, bizarras, estranhas, assim, no meio da atuação, assim, né? Porque com esse tanto de anos. Conta pra gente aí, tipo, o que já aconteceu. De Nossa. mais Uma esquisito ou história mais engraçado. inusitada. Muitas coisas, assim, de cachorro entrar, atravessar toda a plateia e sentar no palco, no meio do espetáculo, uma cena Ai, que específica, delícia, assim. O doguinho cabia na cena? Deu pra interagir com Super, ele? era a cena final, ele sentou no pé do Fabiano Migucci, ficou e foi a cena final, lindo, maravilhoso. Então, acontecido, mas assim, várias coisas. Eu acho que as duas mais... Posso fazer uma coisa que foi maravilhoso? Eu fui numa peça de teatro esses dias e um gato... Você tava? Eu tava, Você eu tava. No final, ela tava mó concentrada, não sei o quê. O gato, ele fez um barulhão, entrou no palco e foi pra... Todo mundo começou a rir, coitada. Que era fiquei ali com dó. perto da represa, tem bastante gato ali. Sim, então ela Fiquei com entrou. dó porque ela tava fazendo aquela coisa e todo mundo tava Mas rindo. ela deu uma paradinha, olhou Porque e ela- continuou. Ela foi super atriz, ela aproveitou aquele momento. Acontece, gente- você tem que lidar. Mas na cena que a gente tem uma história que assim, é a campeã de todas, são várias, mas essa nós fomos fazer a inauguração aqui da iluminação de Natal, há vários anos atrás, quando tinha, e a gente fazia um alto, no nosso espetáculo mais antigo, o Alto da Anunciação, e Gisele Lansoni, que é uma atriz incrível aqui de Rio eu Preto, adoro ela. maravilhosa, ela fazia Virgem Maria, e aí a gente, todos microfonados, cantando, o amor é um grande laço e tal, o elenco todo cantando, e a gente tinha uma madeira que atravessava o palco todo, que era onde o anjo fazia uma espécie de corda bamba. A Maria microfonada saiu correndo, assim, numa marca e bateu a testa e gritou, puta que pariu. Aí
Que ótimo isso! Aí a plateia entendeu assim, a Maria falou, puta que pariu. Então, e a gente cena cantando. Então, assim, essa história é inesquecível pra gente. E, assim, atravessou. E depois ela sangrando, porque a testa abriu. E continuando o espetáculo. Então, Virgem Maria, Deus. inesquecível, de Gisele Lansoni. E outra história, nesse mesmo espetáculo, a gente usa, anos depois a gente remontou, a gente usa um bebê. E aí Clara Roncati, que é a autora do texto, ela fazia contra-regragem. E a gente sempre nas cidades onde vai pede um bebê. E aí um dia fomos apresentar, o bebê combinado atrasou, não chegava, ela convidou outra pessoa. Beleza, começou o espetáculo, a gente saía de cena, a Clara desesperada, falando que os 2 bebês apareceram. E o que ela fazia? E aí a gente escolhe um, não tem o que fazer. E aí ela queria muito que na hora do nascimento aparecessem 2 Jesus, assim. Aí a gente, assim, foi desesperador, a gente, por favor, faz alguma coisa. Enfim, nasceu só um Jesus, mas até hoje a gente imagina como seria esse Jesus gêmeos se tivesse Nossa, rolado. Olha, que povo legal, ia, o povo ia tipo, pirar. O povo ia Exato, pirar. mas aí a gente ficou meio assim no desespero. Mas acontece de tudo, assim. Você tem desde um bêbado que entra no espetáculo e segue com você, que é maravilhoso, a acabar a luz do teatro e você, o que faz? Entende? Então, você tem de tudo. É só no improviso, né? Só no Isso improviso. é maravilhoso e os resultados são maravilhosos. Porque quando teatro é acontece. vivo, né? Aquilo lá não é igual na TV que você para, vamos fazer. Não, é aquilo. É a hora. É o Vai. agora. Que maravilhoso. Se você não fosse artista, você seria o quê? Nossa, Jogador de nunca, futebol. É, jogador de futebol. Ah, nunca parei para pensar nisso, curiosamente. Eu acho que... Olha, se eu não fosse artista, eu acho que eu seria político. Eu acho que eu, em algum momento na minha vida, eu tive que escolher. Mas a política sempre foi muito presente, assim. Era aqueles moleques petulantes de Grêmio, de game, escola aham. mesmo, Que da legal. 8ª série ganhar do pessoal do 3º e eleger chapa. Então, acho que a política, ela Mas você caminhou. pode ser ainda. Aí já junta uma coisa com a outra. É, mas eu acho que eu abandonei um pouco. A relação partidária, ela é algo que precisa ser construída. Também consome muito tempo o fazer política, né? E nesse momento foi uma escolha da minha vida de me relacionar com um coletivo que ele é partidário, apesar de todo mundo ter as suas convicções e de acreditar em questões mais relacionadas à esquerda. Mas o coletivo estar relacionado ao partido é uma escolha minha. Fagner nesse momento está um pouco mais distante, mas eu já fui mais ativo. Mas eu acho que eu seria político mesmo, e não só político, mas enquanto cargo eletivo, mas está relacionado mais a algo perante a gestão, ou estudar mais a diplomacia, ou outras coisas. Quem sabe daqui 2 anos, né? Vereador Fagner. Ixi. Wagner tá Rodrigues lá. famoso na Difícil. cidade, você já é. Já tentei lançar um monte de gente aí, mas olha, a política eu acho também, assim como a arte, é algo que você precisa de muita dedicação. Sim. E de ouvir realmente as demandas e de acreditar no processo e se identificar com dedicar aquilo. àquilo, É um né? projeto de vida, realmente. Mas nada, eu nunca digo não. Nunca diga não. Ó, sabe, tá aí. Ô, Fagner, e para um jovem que está começando agora no teatro, que está começando a fazer curso, está entrando, conhecendo, se envolver, que conselho você daria para a pessoa que ele quer ser ator, ou quer ser diretor, ou quer ser cenógrafo, quer ser contra-regra, que ele quer participar do teatro? O que você falaria para um jovem que está começando? Desista, mentira, mentira. Estude qualquer coisa, assim. Estude para a sua vida, leia bastante. Talvez você não vai ser um grande ator, você não vai ser uma diretora, mas você vai ser um cidadão e uma cidadã com um pensamento livre, de mundo mais acolhedor. Eu acho que a arte ela faz isso com as pessoas. Então, meu conselho é por esse lugar. Mas, enquanto tecnicamente falando, eu acho que nós temos muitos cursos aqui na cidade. E comece estudando mesmo. Vai fazer um curso de iniciação. Muitos lugares tem. Da sua cidade, se tiver um centro cultural, procure. E comece estudando. E o básico mesmo. Vai fazer um curso de iniciação teatral. E aí, hoje também a internet oferece um monte de possibilidade de entender que fora da cena a gente tem muitas outras opções, né? Conheço gente que queria ser ator e depois descobriu que não, que queria ser cenotécnico, que queria ter uma outra... Então, queria estar fora da cena. Comece estudando o básico. Eu acho legal, assim, por exemplo, a minha experiência, eu sempre fui uma criança gordinha, eu era obesa de
de nascença praticamente, e eu sofria bullying, eu não me aceitava, eu me achava feia por ser gorda e tal. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a ver o meu corpo de outra forma, porque no teatro tem espaço para todo mundo, tem espaço pro branco, pro preto, pro gordo, pro magro, pro baixinho, pro altão, todo mundo cabe num espetáculo de teatro. E aí eu comecei a me aceitar. E aí, isso mudou completamente a minha vida, a minha forma de... Hoje eu sou gorda, mas eu sou uma gorda linda. Eu me acho maravilhosa. Eu vou em qualquer lugar, eu pego quem eu quiser. Então, é um empoderamento que o teatro dá pra gente. Às vezes você se acha assim meio feinho, meio esquisitinho. Vai pro teatro, que você vai ver que em cima de um palco você fica gigante, você fica maravilhoso. Uma pegação danada. Vai pro teatro. Meu Deus! Mentira. Segunda-feira eu tô lá na Cia Cênica, não. porque Pegação se eu chegar lá e não ver todo mundo de roupa, eu vou ficar Vira decepcionado. todo mundo entra na friend zone e ninguém Exato. pega ninguém. Exato. Vira todo mundo amigo. Vai fazer teatro. Mas é isso, é muito bom pro descobrimento pessoal mesmo. Sim, não deixa de ser um lugar terapêutico, como eu falei anteriormente, mas é um lugar de encontro com experiências e sensações que a gente muitas vezes não se permite. De olhar para o próprio corpo, como você falou, para a nossa voz. Quem para pensar na voz, né? No poder da voz, no poder do seu corpo. Então, de olhar de uma outra forma mesmo, para você, intimamente falando. E aí é isso, o teatro é algo que quem faz teatro nunca esquece. Nunca esquece. Faz uns 15 anos que eu não piso num palco, mas ter feito teatro por outros 15 praticamente, mudou completamente a minha vida. E até hoje eu colho os frutos, eu tenho esses benefícios, eu sou muito mais segura de mim, eu tenho uma visão muito maior das coisas, muito melhor, porque o ator ele também precisa observar o outro para poder interpretar, ele precisa observar. Tem que ser sensível, né, com as coisas do mundo. Você aprende muito, muito, muito com o teatro, é demais, é bom demais. E aqui o nosso podcast chama Sem Tabu. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Olha, eu acho que... Nossa, deixa eu pensar. Que coisa. Eu sou uma pessoa um pouco sem tabu, porque eu tive muitos problemas com a minha sexualidade. Eu me assumi com muita facilidade. Minha mãe tem 15 anos a mais que eu sou. Você é gay, pra quem não te conhece? Sou gaysérrimo. Casado, feliz. Namoro há 11 anos com Vladimir. Meu boy maravilhoso, beijo pra ele. Maravilhoso mesmo, gente boa. E então, esses tabus relacionados não foram um sofrimento, assim. Eu queria ter mais eu queria ter mais lembranças jovens, ter sido mais liberto, não ter sofrido em algumas coisas que eu não me permiti. Mas não tive problema. Minha mãe super me acolheu, minha família toda, assim, porque eu tive uma tia que abriu o terreno antes. Então eu fui uma criança educada. Não podia fazer piadas em casas. Que maravilhoso. Minha avó proibiu, então foi um lugar onde eu fui muito acolhido. Mas eu ainda acho que a relação de tabu com a religião ainda é algo que eu ainda não explorei. Eu ainda pretendo explorar um pouco mais os tabus relacionados à religião, à religiosidade. Em você mesmo, em você mim fala? mesmo e a vida, de entender, sabe? Porque eu acho que eu fui educado no cristianismo e eu acho que o mundo é muito amplo, sabe? Eu tenho cada vez menos acreditado nesse Cristo preso na parede, numa cruz, e acreditado em outras energias. Então, eu pretendo quebrar tabus um pouco mais sobre isso, que é algo que, olhando, porque outros tabus, para mim, foram muito cedo. Muito cedo. Legal. Alguém que sai de casa com praticamente 15 anos, você vai quebrando ou vai se fechando. Eu tive a possibilidade de estar cercado por gente que me ajudou a me libertar de vários tabus. Que eu acho que é isso também. Olhar ao redor e te faz ver e se reconhecer em coisas que eram tabu para mim, que para o outro não era. E ter a experiência ali quebrou. Mas a questão da religião eu acho que é um tabu ainda para mim. Não experimentei um monte de coisa. Quero experimentar, aberto a possibilidades. Que bacana. Poxa, o papo tá ótimo. Tem Flávia. alguma coisa assim que você gostaria de estar falando que a gente não perguntou? A gente não perguntou. Você quer falar alguma coisa sobre os projetos? Quer divulgar algum espetáculo? Aproveita. Não, eu ia pedir para todo mundo pudesse seguir a página da Cênica. Então, Ele é tudo certinho, né? Queria pedir pra... Capricórnio. Segue, gente. Você tá aí até agora. Segue logo a Segue lá a Cênica. Meu Instagram também, Qual que é Fagner o Rodrigues. arroba? A Cênica é @,
_Sêneca. Mas se digitar Sêneca vai aparecer, tem lá no site também, seneca.com.br. A gente tirou o CIA, agora é só Sêneca, Legal. tá? Por essa questão mais coletiva. O meu é Fagner Rodrigues, RP. Tô lá no Twitter também, viu, dona Denise? Maravilhosa, rainha. Ah, obrigada. E eu queria falar, na verdade, assim, de não só o meu trabalho, mas prestigiem os artistas das suas cidades, das suas comunidades. A gente muitas vezes olha só para quem está na TV ou nas redes e nas mídias. Valorize o seu amigo, a sua amiga que está lutando pela arte, ou alguém do seu bairro, da sua comunidade, um centro cultural, algum espaço. É hora de somar, é hora de voltar para os teatros, é hora de voltar para as apresentações, de comprar o livro da sua amiga que escreveu com muita dificuldade. Então, valorizar essas ações. É isso só que eu queria dizer. Agradecer a oportunidade, esse trabalho que vocês fazem. Eu assistia lá e falava assim, gente, um dia eu vou fazer isso daí, ó. Ah, que legal. Lindeza mesmo, assim. Agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar que mais ações como essa aconteçam pela cidade. Agradecer ao Vasco aqui pela acolhida, esse espaço maravilhoso. E desejar vida longa ao podcast. Aí eu vou ter palma, né, fofinho, né? Obrigada, Fábio. Obrigado, assim. A gente tá junto, que precisar, você sabe onde encontrar a gente. E você que tá aí, que tá até agora nos assistindo, segue, curte, compartilha, né, Dê? Isso. Ó, pessoal, ele falou do Vasco, nem todo mundo aqui de São José do Rio Preto, mas é um centro cultural aqui que tem na cidade, que realiza muitos trabalhos com a comunidade. Aqui tem aulas de yoga, aulas de dança, tem cursinho para vestibular, tem altas festas aqui, o pessoal frequenta mesmo, muito legal esse Devia espaço. ter mais pegada, mas não tem. Viu, Douglas? Resolve na próxima, faz um Dark Room. E também tem cozinha solidária aqui, o pessoal é completo aqui, é um lugar muito bacana. E para quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá um joinha se você não deu aquele like lá no começo do vídeo, aproveita agora. E é isso, gente, toda quarta-feira às 20 horas estaremos aqui com uma pessoa interessante como o Fagner, que foi muito legal esse bate-papo. E nós esperamos vocês na próxima quarta às 20 horas. Tchau, gente. Muito obrigada. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Mas compartilha. Mas compartilha. E venha. Muito obrigada. Tchau. Beijo e fora Bolsonaro. E... Nossa, eu fiz